Amém. Glória a Deus. Boa tarde para todos os irmãos. Gostaria de estar fazendo orar ler de uma palavra que está em João 15. Vou estar lendo essa palavra. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Amém? Vamos orar então? Santo de Israel, santo és tu, Deus, Deus poderoso. Senhor, nós chegamos na Tua presença, Senhor, invocamos o Teu nome, clamamos a Ti, Senhor. Queremos reconhecer, Senhor, nossas falhas, nossos pecados, Te pedimos perdão pela vida de cada um de nós. Que o Senhor possa estar nos perdoando neste momento, Deus. Nos perdoa, Senhor, os pecados que nos são ocultos, em nome de Jesus. Lava-nos completamente, Senhor, da nossa iniquidade, purifica-nos do nosso pecado. Santo de Israel, Senhor, nós clamamos a Ti, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, grandemente este momento, que o Senhor possa estar tocando em cada um de nós, falando aos nossos corações, abrindo a nossa mente, Senhor, revelando a Tua verdade, Senhor, em nome de Jesus, nos iluminando, nos constrangendo, que o Espírito Santo nos conduza ao arrependimento, Senhor. Santo és tu, Deus. Assim nós oramos e clamamos para que tudo se cumpra conforme a tua vontade, conforme aquilo que o Senhor preparou para esta tarde, Deus, em nome de Jesus. Abençoa todos que estão participando e vão participar desta mesa de Deus, Santo de Israel. A tua palavra diz: contemplai-o e sereis iluminados. Nós queremos te contemplar neste momento, Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor nos ilumine, nos esclareça, em nome de Jesus, para que o Senhor esteja renovando as nossas mentes, Deus, abrindo nossos olhos e ouvidos espirituais, nos trazendo realidade, nos fazendo perceber, Senhor, todas as coisas, em nome de Jesus. Santo de Israel, santo és tu, Deus, nos abençoa, Senhor, toma conta de tudo, Deus, em nome de Jesus. Nós queremos entregar tudo na tua presença, Senhor. Santo és tu, Deus, que cada um receba a sua porção, em nome de Jesus. Nós queremos te louvar e te agradecer. Amém.
fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu. Bendito Deus, grande é tua fidelidade. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu. Bendito Deus, grande é tua fidelidade. Teu amor por mim é mais doce do que o mel. Tua misericórdia é nova cada dia. Teu amor por mim é mais doce do que o mel. Tua misericórdia é nova cada dia. E é por isso que eu te louvo, é por isso que eu te sirvo, é por isso que eu te dou todo o meu amor. E é por isso que eu te louvo, é por isso que eu te sirvo, e é por isso que eu te dou todo o meu amor. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu. Bendito Deus, grande é tua fidelidade. Senhor, tu és o ar que eu respiro. És a razão do meu viver. Tu és o sol que ilumina minhas manhãs. És a chuva que rega todo o meu ser. Senhor, tu és o ar que eu respiro. És a razão do meu viver. Tu és o sol que ilumina minhas manhãs. És a chuva que rega todo
do que tu és, o grande eu sou. Eu vou erguer as minhas mãos e me humilhar, e prostrado aos teus pés eu quero te adorar. Eu quero te adorar. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Amém. Amém? Amém? Então vamos abrir ali em João 15, né, que eu fiz a oração, leitura inicial. João 15. Vou estar lendo um pouquinho aqui, que aqui fala, né, a videira e os ramos. O Senhor fala conosco, né? Jesus está falando aqui, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor.
Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Então, essa palavra, né, falando, o Senhor falando aqui, né, de permanecer nele, permanecer na videira, que é o Senhor, e fala aqui que nós somos os ramos, não é? Nós somos os galhos, e o Senhor é a videira. E fala dos frutos também, né? Que o ramo, o galho, igual nós imaginar, e nós sabemos que é assim uma árvore natural, né? Uma árvore lá, se nós cortar ali um galho e largar num canto, ele vai secar e vai morrer, ele não vai produzir nada, né? Isso a gente sabe. E aí o Senhor faz aqui uma comparação, falando, né, que Ele é a videira, né? E nós somos os ramos, então nós precisamos estar ligados no Senhor, não permanecer. Amém? Então nós temos que prestar atenção nisso, né? Se nós estamos permanecendo, se nós estamos ligados no Senhor, porque a gente sabe que o galho recebe ali a seiva, né? Passa a seiva por toda a árvore, né? Pelos galhos. É o que vai alimentando, né? Para manter vivo, não é? E a gente sabe que tem raízes que estão ligadas lá, estão no chão, recebendo os nutrientes, tudo que é necessário, né? Amém? Então, nós também precisamos, né? Nós precisamos estar ligados aqui, permanecendo no Senhor, para nós estar sempre recebendo essa seiva da vida. Tinha até um louvor que a gente cantava, né? Eu até escrevi aqui, que faz tempo que a gente não canta esse louvor. Eu preciso estar ligado a Ti para receber a seiva da vida, sem ela eu morro. Amém? Como a gente cantava, né? E é verdade, está escrito aqui, Senhor diz, se nós não permanecer, nós não vamos permanecer ligados nele, nós não vamos produzir, nós não vamos dar fruto, e nós vamos secar, nós vamos morrer. Isso é a nossa vida espiritual, não é, irmãos? A nossa vida espiritual. E às vezes passa tempo que a gente está, né, na igreja, passa tempo, e palavra, e tanta coisa, né? E eu vejo assim que muitas vezes a gente está permanecendo no Senhor, mas muitas vezes meio maquinal, assim, meio mecânico, né? Meio aquela coisa assim, rotina, hábitos, coisas que a gente se acostumou, não é? E então, a gente precisa orar, né? E diante do Senhor, quando o Senhor vem e fala uma palavra, toda a Bíblia a gente conhece quase, né? Toda a Bíblia. Aí o Senhor vem e fala uma palavra tão conhecida, que já foi tão compartilhada, e o Senhor diz assim, olha, eu sou a videira, o meu pai é o agricultor, vocês são os ramos, vocês estão ligados em mim, e vocês têm que dar frutos. O Senhor fala isso com nós, para nós pensar na nossa vida, né? Nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus. Amém, irmãos? Que muitas vezes talvez a gente deixa de lado a nossa vida espiritual, não é? Não, mas eu sempre vou na igreja, eu vou lá num grupo, eu leio a Bíblia, eu não saio de casa sem ler a Bíblia, não é? Mas não pode ser maquinal, não pode ser uma coisa religiosa, né? Tem que ser algo que é real, algo que está me alimentando, essa seiva ela me alimenta, a seiva da palavra, o alimento espiritual, está entrando em mim, está passando por mim, eu sou o galho, eu preciso receber, precisa transformar, precisa ir os nutrientes lá no meu coração, na minha mente, para renovar, para curar, não é? Para sair os frutos, que é as minhas reações, as minhas atitudes, né? O Senhor diz, né? Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? Então não depende nada de mim
não é? Então, se eu me afastar das coisas espirituais, me afastar da palavra, me afastar da oração, me afastar da videira, né? Eu não vou produzir as coisas de Deus, né? Ações, reações, os frutos, né? Nada mais é do que isso, nosso proceder diário, nosso falar, né? O que sai da nossa boca, sentimentos, pensamentos, não é? Essa seiva, ela vai alimentar, ela vai fazer algo, ela vai curar, né? Ela vai transformar todo o nosso ser, isso nós sabemos, não é? Vai nos manter uns galhos, uns ramos verdes, saudáveis e dando frutos para Deus, né? Que é isso que Deus quer. Amém? Então, Deus fala aqui de permanecer. Então, nós precisamos permanecer em Deus, não é? Então, o Senhor estava falando comigo, assim, quando eu estava orando, né? No sentido que o Senhor chama a nossa atenção, assim, para que nós venhamos a dar valor para o nosso chamado. Amém? O Senhor disse bem assim para mim, dê valor ao seu chamado, não é? O Senhor nos separou, nos chamou, não é? E será que eu tenho dado valor para o meu chamado, né? Para aquilo que Deus tem na minha vida, para o propósito de Deus? E é lá na minha vida, irmãos. É lá, não é que eu preciso estar só, o meu chamado, então eu tenho que me mudar lá para a igreja e ficar lá só jejuando e orando. Não, é lá na minha vida. Né? Nós sabemos que o Senhor nos chamou do mundo, né? Nos desprendeu, fez uma obra em nós, não é? E trouxe a palavra, a luz, revelou muitas coisas para nós, e nós temos um chamado, né? Nós somos separados por Deus, amém? Isso é muito precioso, isso é muito grandioso, não é, irmãos? E às vezes a gente tem que, assim, se ligar, né? Que nem diz a gíria mesmo, né? Para a gente prestar atenção, né? E ver se nós estamos dando valor para esse chamado, né? Porque tem muitos que ainda não foram chamados, né? Mas nós já fomos chamados. Nós já estamos aqui, muitos de nós estamos aqui há muitos anos, não é? Amém? Eu quero abrir uma outra palavra em Romanos 11. Romanos 11. Eu quero ler aqui, no 17. Fazia muito tempo que eu não li essa palavra, né? Mas o Senhor me falou nessa palavra, me trouxe essa palavra hoje, né? 17. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus. Se nela permaneceres, doutra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se foste cortado da que por natureza era oliveira brava e contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Amém? Então, Deus me lembrou assim, né, que eu fui enxertada. Né? Nós somos enxertados, né? Nós sabemos que era lá para o povo de Israel, né? No início, né? E houve uma rejeição, como fala o título dessa palavra, a rejeição de Israel. Houve uma rejeição, mas Deus ainda vai fazer uma grande obra, né? Mas o Senhor fala conosco hoje que
que nós somos enxertados, não é? Amém? E o Senhor nos colocou, o Senhor nos tirou, como diz aqui, né? Lá da oliveira, da erva brava, onde é que eu li aqui? Não vou achar agora. Né? Mas o Senhor nos tirou lá, né? E nos colocou na verdadeira, né? Nos colocou na presença de Deus, nos ligou a Deus, nos ligou, como a gente leu ali, na videira verdadeira, no Cristo, em Deus, com vida espiritual, com entendimento. Amém, irmãos? Então, como a gente tem que parar e pensar, às vezes, porque a gente se esquece disso, né? E não se dá conta. E então, nós temos que nos lembrar, né? Do nosso chamado, do que Deus fez por nós, que foi algo assim, ó, contra a natureza, como diz aqui, né? Tirou lá uma erva brava e ligou lá na verdadeira, enxertou, e Deus fez, Deus é poderoso para fazer, e está transformando, está renovando a mente, está curando, Deus é poderoso. Amém, irmãos? Mas nós temos que ficar atentos, né? Como diz aqui, ó, no 17. Esse aqui que eu estava procurando, agora eu achei. Então, assim, se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Então, nós fomos feitos, nós não éramos, e nos tornamos participantes da raiz e da seiva. Amém? Deus nos fez ser participantes de algo que nós não éramos, que é das coisas espirituais, as coisas de Deus, a seiva, a palavra, a luz da vida, a luz da palavra, o alimento espiritual. Nós participamos disso, irmãos. Nós sentamos na mesa de Deus, nós comemos com o Senhor. Amém? Olha que glória, irmãos. O Senhor fez, né? Então aqui diz, né? Vocês se tornaram participantes da raiz e da seiva. Então é isso que nós temos que dar valor. Nós temos que ter realidade disso que Deus fez por nós. Porque aqui fala, né? Que uns lá que foram incrédulos, né? Foram cortados, né? E outros foram enxertados, uns foram quebrados, como diz, né? No 19. E outros foram enxertados, né? Mas, mediante a nossa fé, nós temos que ficar firmes, como diz aqui, né? Pela incredulidade foram quebrados, mas tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Então, nós temos que ter esse temor do Senhor, né? Porque nós somos participantes da raiz e da seiva na videira verdadeira, que é o Cristo, que é Deus, o próprio Deus cuidando de tudo. O Pai é o agricultor, está cuidando, está adubando, está cuidando da terra, está regando, fazendo todas as coisas ali, dando crescimento, né? O Pai, Deus, né? Amém? Então, nós precisamos estar ligados para receber essa seiva da vida, né? Precisamos estar sempre ligados. Quero abrir também João 19. João 19. O Senhor me falava assim a respeito, né, de que muitas vezes nós estamos queixosos, né, irmãos? Muitas vezes a gente está... Eu sempre dizia assim que eu era ranzinza. Tinha até um desenho que tinha um bonequinho lá, nem me lembro mais, mas o nome dele era o Ranzinza. Porque, olha, eu me achava naquele personagemzinho ali, né? Sempre ui, sempre tinha uma coisa para estar ali reclamando, e que nem a gente diz, nunca está bom, né? Nunca está bom, não, nada agrada, sempre tem uma coisa para reclamar e para se queixar, né? Então, por isso eu creio que Deus, né, vendo em mim, muitas vezes, muitas queixas, né, às vezes até em orações, queixas, Senhor, mas e tal coisa, e isso e aquilo, e isso não passa, isso não muda, e muitos queixosos, às vezes, né, estamos na presença do Senhor, e aí o Senhor vem para lembrar, né, o nosso chamamento, né, eu te enxertei, tu não estava ali, eu te fiz participante das coisas espirituais,
eu tenho um propósito, estou fazendo uma obra maravilhosa na tua vida. Só para relembrar, porque a gente já sabe dessas coisas, né? Mas nós precisamos relembrar, porque aí a gente se lembra lá do nosso dia a dia, né? E eu me lembro lá que eu estou querendo passar a bola, passar a coisa para frente, passar para outro. Eu estou me comparando, às vezes, com os outros. E olho lá, às vezes com as pessoas que não estão ainda na vida com o Senhor, eu olho, mas o fulano, olha a vida dele, olha isso, olha aquilo, não é? Muitas vezes estamos assim. Isso é nosso, irmãos, isso é do ser humano, né? Mas eu creio que às vezes Deus olha para nós e vê que nós estamos assim, não, vou lá falar com meus filhos, né? Vou tirar eles porque isso aí não é bom. O Senhor não se agrada de queixas, de murmurações, de lamúrias, porque Deus está fazendo coisas muito boas por nós, não é? Desde o ventre, né? A palavra fala que nós somos escolhidos, não é? Então, o Senhor está fazendo só coisas boas por nós. A gente sabe aquele versículo que diz que tudo coopera para o nosso bem, não é? Então, todas as coisas estão cooperando para o nosso bem, né? Nós sabemos disso. Eu quero ler esse versículo aqui, ó, João 19, versículo 17, né? Que também o Senhor estava me falando assim, que será que nós não estamos desprezando a nossa cruz muitas vezes? Porque Deus prepara todas as coisas, irmãos. É Deus que prepara para nós. Desde lá que nós estávamos no ventre da nossa mãe. Deus nos escolheu e dali Ele vem preparando tudo, todas as coisas. Nós já fomos, né, separados, aí chamados. Claro que teve um tempo na vida de cada um de nós, onde Deus disse, vem. Aí, naquele tempo lá, a gente veio para a igreja, né? Deus usou um meio ou outro, usou uma pessoa ou outra, e nós viemos estar na presença do Senhor, né? Mas Deus já tinha preparado tudo. Então, muitas vezes a gente não está desprezando quando a gente está se queixando e reclamando e querendo que Deus mude isso, mude aquilo, tire isso, tira esse, bota aquele, se fosse assim. Às vezes até uma oração lá desenhadinha, né? Com tudo escritinho, como é que é para Deus fazer? Se Deus sabe, né? E Ele já planejou, né? Tinha um louvor que a gente cantava, o teu futuro, a tua vida, eu já planejei, né? Lá no Salmo 139, se eu não me engano, tá lá dizendo que a nossa vida está escrita, está determinada, o Senhor já planejou, né? O homem pode fazer planos, mas é o do Senhor. O Senhor diz, meus pensamentos são mais elevados, eu já planejei. Amém? E aí nós vamos vivendo o nosso dia a dia e vem vindo coisas. Nós estamos em oração, nós estamos buscando e as coisas vão acontecendo. E aí quando as coisas vão muito para lá e muito para cá, que a gente não se agrada, a gente acha que não é de Deus aquilo ali, que não. Não, agora eu acho que o inimigo entrou aqui, não é Deus, porque não é Deus. Mas Deus não diz que tudo coopera, não é? Amém? Que nem o pastor diz que nada dá errado, né? Seguida ele compartilha, né? Que é o certo de Deus, não é o nosso certo. O nosso certo é pela nossa cabeça, pelas nossas emoções, que ainda são desequilibradas, pelas nossas razões, nossa justiça é o nosso certo, né? É os nossos pensamentos, é os nossos planos. Mas o Senhor diz que os dele são mais elevados, não é? Amém? Então diz assim, ó. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram. Amém? Então, ele próprio carregando a sua cruz. Então, veja assim que o Senhor quer trazer, é uma conformação para nós, né? Se já está preparado, né, nós vamos ter que enfrentar, nós vamos ter que passar, não é? Então, não adianta a gente ficar se queixando, não adianta a gente ficar reclamando. Às vezes até vão precisar de uma correção, né? Porque às vezes não tem aquele filho lá que fica lá e reclamando de tudo e bate, às vezes dá um chute, dá um soco e fica brabo. Não tem aquele filho e aí o pai e a mãe não tem que pegar ele de canto lá e corrigir. Vem aqui. Agora tu vai ver, a gente diz umas coisas assim, né? Tu vai apanhar, né? Tu vai aprender e faz alguma coisa, né? Amém? E o nosso Pai, a gente sabe que Ele nos corrige também, né?
Então, se nós ficar nessa de murmurar e de dar um chute, né, e estar só reclamando, e estar se comparando e querer mudar as coisas, e nós não desistir, aí chama-se obstinação, né? A gente se obstina e é pecado contra Deus, e daí muitas vezes o Senhor vai nos entregar coisas, né? Porque estamos, para nós sair daquela condição de obstinação, para nós vir para uma condição de temor, como a gente leu ali, né? Teme o Senhor, né? Te rende diante do Senhor, tudo está pronto, Deus vai trazendo. Ah, mas até as coisas ruins, todas as coisas cooperam, né? Tem uma pessoa que disse assim para mim esses dias, né? A gente sabe tudo para dar os conselhos pronto, né? Mas depois, quando é com nós, a pessoa diz assim: ai, agora me apareceu tal coisa aqui na minha vida. Tu vê como é que pode? Aí eu disse assim: não, mas vamos orar para Deus que vai dar tudo certo. Mas eu orei por isso e pedi para não acontecer isso, não acontecer aquilo, eu orei. E agora mais essa, né? E aí eu disse assim para a pessoa: amém, mas o que é para nós é para nós. Falar a gente sabe, né? Mas na hora que vem o nosso, né? Falar para o outro, pega isso aí que é para ti. Agora, quando é para nós, não é tão fácil, né, irmãos? Amém? E é a nossa cruz, é aquilo que Deus preparou, né? Para cada um de nós, para que a gente venha a ser transformados, né? Começa a partir de renovar nossa mente e ir para nós dar os frutos. Vai mudando tudo em nós, né? Quantos de nós lembram assim, coisas difíceis que nós passamos, uma perda, um aperto, uma dificuldade, alguma coisa, né? E depois a gente se viu diferentes nas nossas reações. Ou às vezes até alguém disse: mas tu está mais calma. Mas olha como é que tu reagiu. Tu já não gritou. Tu não vai falar nada, tu sempre falava. E daí a gente até para e se pergunta assim: bah, mas o que houve mesmo? O que houve mesmo? Aquelas situações lá que Deus trouxe, que Deus trabalhou, amém? A gente aprende, irmãos, a gente aprende, o Senhor nos ensina, o Senhor nos molda, a gente passa as dificuldades, as coisas muitas vezes são ruins para nós, para o ego, para a nossa vontade, quebra a nossa vontade. Como é que a gente vai se tornar submissos se não for contrariada a nossa vontade? Como é que eu vou me submeter a Deus? Eu vou dizer: amém, Senhor. É para fazer isso? É para ir ali? É para... Amém. Como é que eu vou dizer isso? Se eu sou cheia de vontade, eu faço só o que eu gosto e o que eu quero. A gente é assim, não é? Aí, ou a gente não, às vezes não se levanta e não... Se alguém vai dar uma direção para nós, vamos fazer assim. Ah, mas não dá para ser do outro jeito? Porque a gente tem uma ideia, porque a gente não se submete. A gente quer coordenar a coisa junto, né? Amém? Então a gente entende depois que precisamos dos tratamentos, precisamos da cruz, precisamos passar o que temos que passar, e cada um é um. Por isso que a gente não pode se comparar. O fulano não passa nada. Olha a vida do fulano, parece que tudo dá certo. Olha lá como ele é próspero, como abençoado, como as portas se abrem. Para mim parece que não é que a coisa não vai, mas demora para ir, né? É tudo mais pelejado comigo. Às vezes a gente está numas de se comparar assim, né? Mas é que Deus conhece cada um, né? Deus conhece o nosso interior. Nem a gente não se conhece, né? A gente acha que se conhece, mas às vezes temos cada surpresa com nós mesmos. Eu já me surpreendi muito comigo, com as minhas reações, com coisas que saíram da minha boca, né? Então, só Deus que sabe o que está lá dentro, né? Por isso que Ele prepara coisas para o nosso dia a dia, para fechar portas, para abrir portas, colocar às vezes pessoas, né? A gente pensa que de Deus é só coisas boas, só vai ter gente boa na minha vida que vai me ajudar, que vai me estender a mão, que vai me emprestar um dinheiro se eu me apertar. Não, às vezes vai ter uma pessoa que eu vou lá e eu vou precisar e eu vou pedir, ela vai dizer: não vou te emprestar. Né? Às vezes vai ter uma pessoa má na minha vida, e isso vem de Deus. Às vezes vem, irmãos. Amém? Porque aquilo ali, Deus vai trabalhar em mim. Aquilo ali eu preciso passar. Eu preciso aprender a ouvir não. Eu preciso aprender a perder. Nem tudo vai dar certo. Porque eu preciso aprender a seguir em frente. Levanta e anda. Eu preciso continuar, não posso esmorecer.
Eu preciso ter uma vida espiritual, eu preciso aprender a ter vida com Deus, a buscar força em Deus quando eu me enfraquecer. Eu preciso aprender a seguir em frente, porque senão qualquer coisinha nos derruba. E é assim. Deus não diz lá no Salmo que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, firmes, tá? A gente se abala com tudo e com todos, mas o Senhor tem o propósito de fazer a gente ser firmes e não se abalar, não é? Aquele outro salmo lá que fala, não se abala com as más notícias. Quem é que não se abala com as más notícias? Né? A gente é assim, a gente não é. Pode ser que alguns em alguma área lá, né? Ou nós, em alguma área, o Senhor já está vencendo. Mas a gente se abala com as más notícias, irmãos. Mas o Senhor diz que nós não vamos nos abalar com as más notícias. Então, quer dizer que nós vamos chegar a isso. Nós vamos dar esses frutos de fé, de certeza, de esperança em Deus, de confiar, de não vacilar, de ficar em paz, do externo não nos desequilibrar, não nos mover. Nós vamos chegar a isso. Amém? Mas aí a gente sabe, né, que tem a cruz. Tudo é pela cruz. Não dá para nós desviar a cruz. Amém? A gente sabe, nós lemos aqui, ó, Jesus carregou a sua cruz. Amém? Deus tinha algo para a vida de Jesus, mandou ele aqui, e Jesus ele se propôs, se dispôs, e ele enfrentou tudo. Amém? Ele enfrentou a cruz, ele carregou a sua cruz, ele se conformou, depois pregaram ele naquela cruz, ele morreu naquela cruz, mas Deus tinha algo após. Contudo, Deus tinha algo, né? Mas após, Deus tinha algo muito grandioso também. Nós sabemos, com a cruz, através da cruz, depois da cruz, tudo era propósito de Deus. Amém? Glória a Deus. Então a gente não pode fazer comparações, né, irmãos? E nem desprezar a nossa cruz, que é aquilo que Deus preparou para nós, não querer a vida de outro, né? Vamos ler aqui, ó, no Salmo 73, vamos ler um pouquinho aqui. Salmo 73, vou ler aqui salteado, que não vou ler tudo, só alguns versículos. O 2, ó. Não, vou ler 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. E aí vai falando, né? Quantas vezes o Senhor já me deu esse salmo aqui quando eu estava lá, né? Me comparando com alguém, olhando para a vida do outro, me achando vítima, né, das circunstâncias, das pessoas, até de Deus. Ai, o que Deus está querendo fazer comigo, né? Isso não passa. E quantas coisas, né? Depois lá no 13, ó. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Não é? Quantas queixas, né? Quantas coisas que muitas vezes estão em nós. Amém? Então, eu creio que o Senhor quer falar conosco, né? Nesse sentido, para nos avivar, né? Tem um chamamento na tua vida, eu te escolhi, eu te separei, eu te chamei, eu te fiz participante da minha seiva, da minha raiz, do meu filho, eu te fiz participante da minha palavra, do meu plano, do meu propósito, tu é participante, eu te enxertei, né? Dá valor para tudo isso, né? O Senhor quer nos avivar todas essas coisas, né? Depois no 23. Aqui no 21, ó. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, eu era como um irracional à tua presença. Muitas vezes a gente está assim, como eu já falei, né? Embrutecido, ignorante em relação às coisas espirituais, se esquecendo, né? De tudo que Deus tem, do chamado, de todas as coisas, que fomos privilegiados, abençoados. Por que será que Deus escolheu nós, né, irmãos?
A palavra de Deus lá em Tito diz que não é porque a gente era assim, ou bonzinho, ou isso, ou aquilo, mas ele diz porque aprove o Senhor, a misericórdia dele nos alcançou. Mas não importa, o que importa é que a misericórdia dele nos alcançou e nós estamos aqui. Amém? Então a gente tem que dar valor para isso, né? Todavia, no 23, todavia eu estou sempre contigo. Nós estamos com Deus agora, irmãos. Amém? Tem uma palavra que fala assim, não lembro onde é que está, acho que é Hebreus, fala o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Nós somos privilegiados, mas muitas vezes não temos realidade disso. Quantas pessoas estão desesperadas, perguntando onde é que está Deus, se existe Deus, o que está acontecendo, né? Elas não têm a quem recorrer, elas não têm para quem chorar, elas não têm para quem pedir socorro, elas não têm quem renove elas, e nós temos. Amém, irmãos? Essas coisas o Senhor quer que a gente se lembre, né? E nós sejamos gratos a Deus por tudo isso, né? Todas as bênçãos. Às vezes a gente está barganhando uma bênção lá que não vem nunca, e passa ano e não vem, né? E quantas bênçãos espirituais nós já recebemos do Senhor? Essas são as mais importantes, as valiosas, as grandiosas são essas. Porque a gente sabe que as coisas naturais não vão passar daqui, né? Mas as coisas espirituais, que nem Jesus disse, ajuntem para vocês tesouros no céu. Essas coisas vão levar nós para a glória com o Senhor. Amém? E é através da cruz, através do dia a dia, do negar, de alguém se levantar contra mim, de eu calar, de eu não responder. Né? Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, não despreze a sua cruz, aceite ela, carregue ela, amém? Porque Deus vai fazer algo através dela e após, não é? Morte e ressurreição, transformação, vida, cura de alma, cura emocional, cura mental, cura física, tantas coisas que Deus quer fazer, através de nós ficar firmes ali, amém? Todavia eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Olha, irmãos, que grandeza! É só umas letras que a gente lê aqui, muitas vezes sem realidade, né, irmãos? Tudo tem um fim. Lá um fim é a glória. E agora também, né? Todo o sofrer do presente não se compara com a glória que há de vir, né? Amém? Às vezes eu me sinto tão superficial com o Senhor, irmãos. Glória a Deus que o Senhor vem e fala para nos acordar. Desperta, tu que dormes. Te levanta de entre os mortos. Eu vou te iluminar. Tu não é mais morto, tu não é mais das trevas, tu está na luz. Eu te coloquei na luz. Tu está vivo, eu estou te dando vida espiritual. Não se trata de coisas naturais. A gente não pode colocar na mesma balança e querer comparar coisas naturais com coisas espirituais. Mas olha, o fulano lá não passa nada. E ele já está sendo restaurado? Ele está sendo transformado? Ele está recebendo coisas de Deus? Não. Amém, irmãos? Então essa é a realidade que nós temos que ter. Não há comparação da nossa vida com a vida de ninguém, é nós e o Senhor, o nosso Pai que nos ama, que nos conhece, sabe o que está fazendo. Deus preparou, né? Tem um louvor que diz assim, não despreze a sua cruz, que Deus já calculou e preparou na medida, porque Ele conhece cada um. Aquilo ali que vem para ti, é para ti. Aquilo ali que vem para mim, é para mim, eu não posso trocar com ninguém, é para mim. Amém, Senhor. Amém. Como a gente precisa orar, né? Porque eu sei lá na minha vida, lá na minha casa, quantas coisas eu quero passar para frente. Quero passar adiante. Se desse, eu trocava, né? Mas não dá. A gente pensa, às vezes, e eu sempre compartilhei isso, né? Ah, muda de serviço, muda de casa, muda de marido, muda de mulher, muda isso, muda aquilo. Mas não é assim. Não, isso aí não traz cura, não é o que Deus quer. Ah, mas então é essa mulher, é esse marido, é esse serviço, é esse vizinho aqui. Às vezes é um vizinho, né, que está perturbando. É esse vizinho aí. Né? Que nem uma vez eu compartilhei com alguém que eu estava com uma pessoa lá no meu pé.
Mas imagina uma pessoa assim no pé, né? Pegando no pé. E eu fui lá, ora por mim aí para tirar essa criatura do meu pé, pelo amor de Deus. E a pessoa diz assim, não, é a chave da tua bênção. Tem até que agradecer. Amém, irmãos? Então, a gente tem que pensar, né? Como a gente não tem realidade, muitas vezes, né? Estamos lá reclamando, querendo que Deus nos coloque lá, tudo bem bom lá, aí ninguém nos incomodando, sombra e água fresca, né? E não é assim, é a cruz. E a cruz não é ruim, a cruz é uma coisa boa, maravilhosa, né? Amém? O Senhor diz que o fardo e o jugo, o que vem de Deus é leve e suave. Amém? Então, não está sendo muitas vezes, o que nós estamos precisando? Pedir graça para o Senhor, amém? E isso Deus me falou também, né? Deus me falou assim, para mim não desprezar a minha cruz, porque Ele estava me vendo lá na minha casa, lá com os meus, Ele estava me vendo. E aí Ele me chamou para um canto e começou a falar comigo, disse, olha, eu te chamei, eu te fiz participante, eu te enxertei, não despreza a tua cruz. Senhor, mas é que está difícil. A minha graça te basta. A minha graça, a gente já ouviu tanto, né, irmãos? A minha graça. Então, se está faltando para nós temos que buscar a graça do Senhor. Às vezes é o coração que está cheio de amargura, porque a gente não está gostando de nada. Nós temos brabo, né? Ficamos brabo, se irritamos, se amarguramos com um e com o outro, o coração lá se endurece, está privado da graça, está tudo um peso lá em casa. E está tudo um peso lá no meu serviço, o vizinho não posso nem olhar, eu já passo de lado quando eu saio no portão, né? E aí o Senhor diz, não, a minha graça, eu contigo, tu pode suportar todas as coisas. Então, se tu não está conseguindo, tu está sem a minha graça. Então, a gente precisa orar para o Senhor. Hoje nós compartilhamos na rádio, confessar os pecados. Deus vai mostrar muitas coisas para nós. Muitas vezes, se eu estou lá achando que estão me prejudicando, me fazendo mal, eu estou cheia de razão. Aí o meu pecado é a razão. Eu estou teimando, estou argumentando com Deus, estou cheia de justiça própria. O meu pecado pode ser a justiça própria. Muitas vezes eu não estou enxergando o meu pecado, mas Deus vai mostrar. Amém? Vê, pois, aonde caíste, arrepende-te, né? Para nós voltar lá para o fervor, para nós voltar nas orações. A gente compartilhou também que muitas vezes a gente ora, a gente lê a palavra e parece assim que não toca no Senhor. Vem na igreja, tem gente até que diz assim, não tinha unção hoje. Hoje não tinha unção. O pastor estava sem unção. Aí nós queremos dizer que é os outros, né? E às vezes nós não estamos bem com Deus, nós não estamos bem no emocional, nós não estamos satisfeitos, né? Nós estamos amargurados, nós estamos sem a graça, nós estamos separados do Senhor. Aí nós temos que ir lá se reconciliar. Reconcilia-te, pois, com Deus e tem paz, e então te sobrevirá o bem. Fala lá em Jó, né? Amém? O Jó também, agora me lembrei do Jó. Estava lá num tratamento e a coisa pegou para o lado dele, né? Apertou. E era o Senhor, né? E tinha uma pessoa que dizia para mim, assim, quando eu falava para ela, eu adoro meditar no Jó, porque dá um renovo na gente. Assim, eu não medito no Jó, coitado, né? Só tristeza, sofreu tanto, né? E a gente vê que o Jó, nos momentos lá, o Jó entrou em desespero, porque estava difícil para o lado dele, né? Ele entrou em desespero, ele amaldiçoou o nascimento dele, e ele ficou brabo, muitas coisas, se nós ler, nós vamos ver, né? Aquilo ali tudo foi vindo para fora, né? E ele foi falando, porque estava dentro, né? Só que Deus proporcionou muita cura na vida de Jó, através dessas situações, amém, irmãos? Ele teve que enfrentar aquilo, ele teve que passar por aquilo, foi com a permissão de Deus, Deus estava ali, Deus estava vendo, porque Deus estava promovendo algo que Deus tinha planejado. É o fim será proveitoso, não é? Amém? Então, isso que nós temos que atentar, né? Que Deus tem algo maravilhoso para nós, e se nós ler lá no final do Jó, lá pelo 40, eu acho, né? Ele já foi dizendo assim, põe a mão na minha boca,
né? Eu falei uma vez, 2 vezes, mas não vou mais. E aí ele já foi se calando. E Deus foi trazendo realidade. E é isso que Deus quer fazer com nós, irmãos. Mudar nossa vida a ponto... Nós não vamos ser uns crentes assim, amém, aleluia, glória a Deus, e decorar a Bíblia. E entra e sai da igreja. Só religiosos, Deus não quer isso. O que é a vida? Eu sou real, eu sou de Deus, eu sou transformado, eu tenho frutos, eu fui enxertado, eu sou participante da seiva da raiz, isso está em mim, eu tenho essa vida, isso sai de mim, isso flui através de mim, no meu falar, né? No meu proceder, no meu agir. É isso que Deus está fazendo, né? 27. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, eu ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém? Então, quanto a nós, bom é nós estarmos junto a Deus. Amém? Então, vamos reconhecer, vamos ser gratos, vamos orar. Vamos orar. Aqui eu quero ler, para terminar, uma palavra em Mateus 16, para nós encerrar. Que é essa palavra muito tremenda, assim, foi lá no passado que aconteceu isso aqui, né? Que Jesus falou lá com um discípulo. Mas hoje é para dentro de nós essa palavra, para nossa mente, para o nosso coração, que essa palavra ela precisa operar, né? O poder desta palavra. Mateus 16, 21, né? Desde este tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isto de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Amém, irmãos? Essa palavra nós podemos orar por nós, por essas coisas que muitas vezes é o inimigo, né? Minando a nossa mente, o nosso emocional, para nós nos levantar contra Deus e contender e murmurar e não se render. Amém? Como diz aqui, era necessário Jesus sofrer todas essas coisas, ir para a cruz, morrer e ressuscitar. Amém? Assim, igual nas nossas vidas, é necessário nós passar pela cruz, aceitar as coisas, aquilo que Deus tem, para nós morrer para o natural e ganhar a vida de Deus. Amém? Então, podemos orar essa palavra para a nossa vida, né? Para que Deus possa agir. Amém? Então, vamos agradecer. Amém. Senhor Jesus, Deus poderoso, Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por mais este momento aqui de estudo bíblico, Senhor, da palavra, todas as palavras que o Senhor falou conosco. Deus, Senhor, que o Senhor possa operar, Senhor, o poder desta palavra, trazendo realidade para nós de tudo que o Senhor nos falou, Senhor, em nome de Jesus, abrindo as nossas mentes, abrindo os ouvidos espirituais para que a gente ouça a voz do Senhor. Muitas passagens na Bíblia, o Senhor diz: se o meu povo me escutasse. Mas a gente está escutando, mas acontece que muitas vezes só com os ouvidos naturais. Nós estamos ouvindo lá dentro do nosso coração e que nos dispondo a ouvir aquela voz, a atender, a buscar mudança. Santo de Israel, nós clamamos a Ti para que não venhamos mais desprezar a nossa cruz, nosso dia a dia. Uma vez Jesus falou, lá em Lucas, ele diz assim, tome a cada dia a sua cruz. A cruz ela é diária. Diariamente o Senhor prepara coisas para nós, que nós vamos enfrentar, que nós vamos passar, e que Deus vai vencer por nós, e vai dar vida para nós. Nós vamos morrer para ressuscitar.
captar para a glória de Deus, que nós possamos crer. Senhor, limpa nossos corações de toda amargura, de toda obstinação, nos livra das murmurações, que a gente possa ouvir a nossa boca murmurando contra Deus, contra a cruz, contra o propósito de Deus, e possamos ver, e possamos nos arrepender, que cada um possa se dar conta e cair em si, Senhor, em nome de Jesus, Deus, não do erro do outro, mas do seu erro, que possamos ver onde caímos e possamos nos arrepender, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada porque o Senhor nos enxertou, Senhor, na oliveira verdadeira, na videira, no Cristo, na vida. Obrigada, porque nós somos participantes da seiva e da raiz das coisas espirituais do Cristo. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor preparou. Nós somos predestinados, Deus já escreveu tudo e nós estamos dentro deste plano. Que glória, Senhor. Nós queremos te louvar e clamamos a ti. Traz realidade para a tua igreja a respeito disso, a bem das coisas espirituais, que o Senhor quer nos levar para a glória. Não é só essas coisas terrenas aqui, é a glória, em nome de Jesus, para que nós possamos ajuntar aqui as riquezas do alto, Senhor, os tesouros do céu, as coisas de Deus, em nome de Jesus. Assim nós clamamos, Senhor, oramos, clamamos a Ti, Senhor, aviva a nossa fé, que possamos ser participantes da Tua graça, que o Senhor nos encha de graça para nós nos levantar e andar. Não vamos ficar prostrados, não, rengueando lá, coxo, não. Nós vamos ser curados pelo Senhor. A igreja do Senhor vai ser curada por Deus, vai se levantar e andar. Te levanta do meio dos mortos que Cristo vai te iluminar. Santo de Israel, por isso nós oramos e intercedemos, Senhor, em nome de Jesus, para que todos acordem, despertem, que os inimigos que estão enganando caiam por terra, Senhor, em nome de Jesus. Abate, Senhor, os espíritos opressores que estão lá fervendo na cabeça dos teus filhos, oprimindo, Senhor, incomodando. Senhor, abate eles, Deus, em nome de Jesus. Traz a conformação, que nós vamos tomar a nossa cruz, vamos nos negar a cada dia e seguir Jesus. É por isso nós oramos, nós clamamos. Essa igreja de Deus, é isso que a igreja de Deus faz, ela anda no caminho, e o caminho é Jesus, é o único que leva para Deus, e nós queremos andar neste caminho, por isso nós oramos. Senhor, traz conformação para a tua igreja, Senhor, nos acalma, nos aquieta, nós queremos nos sujeitar a Ti, Deus, nos enche de temor, amém, nós queremos dizer com realidade, amém, Senhor, seja feita a Tua vontade, não a minha, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus, amém, amém, Deus abençoe.